Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a vida e obra de Kenneth Clark, um grande historiador da arte e também apresentador de televisão e rádio e também diretor de museu, especialmente na Inglaterra. O Kenneth Clark, o nome dele completo é Kenneth Mackenzie Clark. Ele também é conhecido como Barão Clark ou Lord Clark ou Sir Clark, porque ele recebeu títulos da realeza britânica e ele é muito conhecido por ser o apresentador da série televisiva da BBC chamada Civilization ou Civilização. É uma série realmente muito boa que vale a pena que você possa conhecer e assistir todos os episódios. E eu vou falar um pouco sobre a vida desse grande homem que foi o Kenneth Clark. O nome dele completo é Kenneth Mackenzie Clark. Ele nasceu em 13 de julho de 1903 em Londres e faleceu em 21 de maio de 1983. A origem da família do Kenneth Clark é uma origem de uma família rica, né? A família dele veio da Escócia e eles eram comerciantes têxteis. O tataravô do Kenneth Clark foi o inventor do carretel de algodão e ele então abriu uma empresa e passou a lucrar com isso. Então a família do Kenneth Clark já era uma família rica quando ele nasceu. E isso possibilitou a ele a ter uma boa educação, a ter contato aí com a fina arte que estava à disposição na Inglaterra e também participou de várias exposições e apresentação artística da sua época, início do século XX, né? E ele estudou, foi educado em escolas de alta importância na Inglaterra, né, como a, a Wixenford e a Winchester College. Depois disso, ele teve participação e estudo em termos de artes justamente nessas escolas, né? Foi onde ele encontrou na biblioteca dessas escolas a obra do John Ruskin, que foi um polímata, né, um filósofo, um historiador da arte, um crítico da arte, que influenciou muito o pensamento do Kenneth Clark. O John Ruskin, ele também influenciou grandes escritores, grandes nomes como Tolstói, Proust, Mahatma Gandhi, Oscar Wilde, Chesterton, Hilaire Belloc, T.S. Eliot, William Morris e também Rui Barbosa, que conheceu essa obra do John Ruskin. E o John Ruskin ele pregava uma espécie de socialismo cristão e também ele ensinava crítica de arte. E foi a partir desse ensinamento da crítica de arte que influenciou desde a infância o Kenneth Clark. O principal ensinamento do John Ruskin que o Kenneth Clark assimilou foi de que a arte e a beleza elas eram direitos, são direitos de todos os seres humanos e que a arte e a beleza devem ser divulgadas para todos aqueles que estiverem interessados. Porque na época que o Kenneth Clark vivia, ainda existia um certo elitismo em torno da arte, de que a arte clássica, a literatura clássica, era destinada a apenas alguns poucos e que a cultura popular era separada para a grande massa, para a população maior. E o Kenneth Clark, então, a partir das ideias do John Ruskin, entendia que a boa arte e a beleza deveria ser divulgada ao máximo possível a todas as pessoas interessadas, né? E logo depois ele se formou em História na Trinity College em Oxford em 1925. Então ele é alguém que estudou na Universidade de Oxford e logo depois ele foi encarregado de participar da catalogação dos trabalhos da coleção, né, do Leonardo da Vinci, né? Ou seja, ele teve um trabalho diretamente com a obra do Leonardo da Vinci para fazer a atuação de catalogação das obras que estavam dispostas no castelo de Windsor. Então esse trabalho dele foi um trabalho bem interessante e que acabou gerando uma obra exclusiva tratando sobre a vida do Leonardo da Vinci, sobre o aspecto das suas artes, né? Então é bem interessante esse trabalho inicial feito aí pelo Kenneth Clark em 1929 e em diante. Com o passar do tempo, nós verificamos um pouco da evolução em termos aí de estudos do Kenneth Clark. Ele começou a projetar obras, começou a dar palestras sobre a história da arte, sobre a cultura em geral, e acabou que em 1933 ele foi convidado a ser o diretor da National Gallery. A National Gallery, a Galeria Nacional, era na verdade um museu que tem aí mais de 2.000 e tantas pinturas importantes, né? Então é realmente uma organização, um órgão
do Estado para a proteção do patrimônio público, né, que estava ali na Inglaterra. E ele, com 30 anos, foi escolhido para ser o diretor da National Gallery. Mesmo ele tendo aí pouca idade para um cargo de alta relevância, que exigia muito dele, ele esteve à frente desse trabalho e começou a colocar em prática essas ideias do John Ruskin de que aquela arte que estava ali naquele museu, de que era uma obra clássica, que parece ser distante da população, deveria ser conhecida por muitas pessoas. Então ele abriu as portas para a população para ter acesso a essas obras de arte, dando a contextualização, explicando o significado de cada arte e fazendo então exposições escolares, exposições com o público em geral de comunidades. Então esse trabalho do Kenneth Clark inicial na National Gallery, né? E ele teve esse papel de relevância de abrir as portas desse museu para que as pessoas comuns que não estavam habituadas com essas obras de artes que eram bem requintadas, que tivessem acesso e pudessem conhecer então essas obras. Ocorre que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial iniciando em 1939 e coube ao Kenneth Clark, que estava como diretor da National Gallery, preservar essas obras diante da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Durante a Segunda Guerra Mundial, os inimigos da Inglaterra, que era, no caso aqui, a Alemanha nazista, eles, através aí de voos, atacavam a cidade, especialmente Londres, com ataques aéreos, né? Então enviavam bombas e isso acabava colocando em risco aquele museu, aquelas obras que estavam ali. Então ele foi incumbido de preservar essas obras, levá-las para outro local que não fosse a capital que estava sendo alvo de ataques dos nazistas. Então ele acabou optando por fazer uma transferência das obras, retirando elas da National Gallery e colocando em outro lugar. Inicialmente, o Kenneth Clark pensou que poderia transportar essas obras para o Canadá e lá no Canadá seriam preservadas até que a guerra findasse. Contudo, como a guerra já estava no início, ele temia também que ocorresse ataques via navio, né, ou a mesmo ataques de submarinos, e isso acabasse destruindo as obras de arte nesse trânsito. Então, o próprio Winston Churchill, que era o líder da Inglaterra naquela época, decidiu que não deveria enviar as obras para além-mar, para o Canadá, que deveria ser então apenas colocado em um local distante daquele momento de conflito. Então foi então que o Kenneth Clark encontrou uma mina de ardósia abandonada e ele então fez esse trabalho de transferir todas as obras da National Gallery para esse local que pudesse então ter aí a proteção dessas obras. E ele acabou tendo aí todo um trabalho de pesquisa para preservação daquelas obras, né? São pesquisas que são relevantes até hoje em se tratando de preservação de obras que estão em museus, né? Foi através desse estudo que foi feito como preservar as obras em um local de pouco acesso e que tivesse mais isolado, como é o caso aqui dessas minas. E então ele fez todo esse trabalho de preservação diante de um momento de grande angústia na história da humanidade, onde a civilização estava ameaçada diante de uma guerra mundial. Nessa National Gallery, mesmo estando de portas entrefechadas, né, porque o acesso não era tão amplo como ele havia dado no início da sua gestão como diretor, e agora ele decidiu então, mesmo diante da guerra, também abrir a National Gallery para a população. Então ele promovia eventos, mesmo as obras estando ali preservadas, estando ali em um momento de conflito, ele abria ao público para que ocorresse também visitações, porque ele entendia que as obras elas deveriam ser expostas mesmo diante de um grande conflito e que essas obras serviriam então de inspiração para a população que já estava aflita, que já estava já debilitada diante de uma guerra tão monstruosa como foi a Segunda Guerra Mundial. Então esses eventos que ele promovia eram eventos musicais, concertos musicais, né? E eles apresentavam justamente músicas da Alemanha nesses concertos, para sempre mostrar à população
de que a cultura ela era independente de ideologias, de ideias que estivessem aliadas a um determinado partido, porque a cultura alemã ela é própria alemã e não apenas quando é apropriada, né, por um partido, que no caso foi o Partido Nacional Socialista, né, dos nazistas. Né? E, enfim, ele apresentava isso para mostrar às pessoas que não tivessem aversão à cultura alemã e sim que preservassem aquilo que consideravam como sendo bom. E tendo esse efeito, né, o grande público participava desses eventos e o Kenneth Clark foi muito agraciado por esse trabalho de conseguir preservar as obras e, ao mesmo tempo, tentar divulgar dentro do possível diante de uma situação tão crítica como foi a Segunda Guerra Mundial. Então, ao findar a guerra, em 1945, ele participou então do trabalho de devolução dessas obras, né, mais de 2.000 obras para o local adequado na National Gallery, na capital, em Londres, e ele participou desse processo de devolução das obras e ele entendeu que a sua tarefa como diretor já estava encerrada e pediu então a renúncia do cargo e porque ele pensava em se tornar então escritor, né, e atuar nesse segmento de palestras e se tornar professor, etc. Então ele pediu essa renúncia e passou então a atuar nesse segmento. Então é importante dizer que o Kenneth Clark, no final da Segunda Guerra Mundial, ele foi tido como um grande herói, né, um grande defensor das artes, um grande defensor da civilização, daquilo que é considerado como o que deve ser realmente protegido dentro da cultura ocidental. Em 1946, ele foi nomeado como professor de Belas Artes em Oxford, para dar aula de História, Teoria e Prática das Belas Artes, e ele ocupava justamente o cargo que o John Ruskin, que eu já mencionei, que foi alguém que influenciou muito o pensamento do Kenneth Clark. Esse John Ruskin, ele foi professor nesse mesmo cargo de Belas Artes em Oxford e que agora o próprio Kenneth Clark ocupava, né? Então, para ele foi um grande momento, né, ocupar o mesmo cargo que o John Ruskin já ocupou. E o Clark passou então a ser muito requisitado, né, como professor, como palestrante e como alguém que apresentava exposição de arte, dava entrevistas e que sabia falar muito bem sobre as artes que ele conhecia. Né? E a partir desse momento ele apresentou-se em televisão, em rádio, né, começou a ser bastante conhecido também nesse segmento. Em 1953 ele se tornou presidente da Art Council of Great Britain, ou seja, ele se tornou diretor e presidente do Conselho de Arte da Grã-Bretanha. E esse órgão é um órgão público, né, que tem finalidade de fomentar as belas artes, no caso na Grã-Bretanha, através aí de subsídio, né, de dinheiro público. Havia financiamento de produções artísticas, de exposições de arte. Ele foi então presidente em 1953 em diante. Porém, ele dizia que não gostou muito da sua atuação como presidente do Conselho de Arte, porque ele entendia que o fomento financeiro público prejudicava o individualismo dos artistas com esse apoio. Né? Então existia um certo declínio da capacidade artística quando existia esse apoio financeiro. É o entendimento aí do Kenneth Clark. Nesse mesmo momento, ele se tornou presidente da ITA, que é a Independent Television Authority. A ITA era uma espécie de concorrência da BBC de Londres. Né? A BBC era uma empresa que era patrocinada e que era administrada como órgão público, ou seja, financiada publicamente, enquanto que existia essa ITA. E a ITA era uma televisão comercial, que era financiada pela publicidade. E na época que ele assumiu esse cargo de presidente da ITA, né, que era uma empresa de televisão, muitas pessoas não gostaram muito porque entendiam que a ITA seria uma espécie de televisão publicitária, ou seja, voltada para o público visando audiência sem se preocupar com a qualidade do material que seria produzido. Né? Então, as pessoas na Inglaterra temiam a vulgarização da televisão através da ITA e o Kenneth Clark, através da sua atuação, começou a apresentar bons programas, mesmo sendo uma empresa que era uma televisão comercial, né, financiada pela publicidade. Né? Então ele não deixou cair o nível da ITA, porque existia
o temor, como eu falei, de existir uma comercialização, como já ocorria nos Estados Unidos, que as televisões já eram voltadas para a audiência e ocorria declínio aí da informação, declínio da qualidade daquilo que era apresentado. E foi então que um amigo dele, o Leon Great, ele sugeriu que Clarke, então, ele começasse a produzir seus próprios programas televisivos apresentando a arte, apresentando a boa arte na televisão. E foi então que Kenneth Clarke começou o seu trabalho como apresentador de televisão e de rádio, visando mostrar a boa arte e divulgar ao máximo possível isso, né? E a partir de 1957 a 1966 pode ser considerado aí o momento inicial em que ele começa a apresentar seus programas. O primeiro programa que ele apresenta é o Is Art Necessary? É a arte necessária? A arte é necessária? Apresentado em 1958 e 1959, e onde ele apresentava aí um tour pelo Museu Britânico, apresentando a arte e explicando por que a arte era algo importante, que deveria ser conhecido pelas pessoas e por que a arte deveria ser valorizada. Essas divulgações na televisão do Kenneth Clarke começaram a fomentar na Inglaterra um pouco do gosto dos ingleses pela boa arte, e eles passaram então a começar a frequentar os museus, começar a entender melhor isso, o grande público em geral, né? E foi então que, com o passar do tempo, ele apresentando vários programas em rádio e televisão, ele foi convidado a ser o apresentador de uma série televisiva para a BBC, chamada Civilization. Essa série, também traduzida como Civilização no Brasil, é uma série de 13 episódios com quase uma hora cada um, e onde ele apresentou aí a sua visão pessoal sobre a história da civilização ocidental através da arte, da cultura, especificamente da pintura, da escultura, da música, e enfim, é um trabalho magnífico. O Kenneth Clarke ficou mais conhecido por esse trabalho no Civilization, né, Civilização. E há várias apresentações desse trabalho em televisão, aberta na época da BBC. Foi um grande sucesso, várias pessoas começaram a empolgar em se apresentar e em verificar a boa arte, em estudar a boa arte e em ir em museus, né, a partir desse trabalho do Kenneth Clarke nessa obra Civilization. Em outro vídeo eu irei falar mais sobre essa série, mas é altamente recomendado que você verifique. Existem os episódios que estão disponíveis na internet, só procurar Civilização Kenneth Clarke, você vai ver lá 3 episódios em que ele apresenta toda a história da civilização ocidental a partir ali do início da Idade Média até o período moderno, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a versão em DVD da série Civilization, né, onde eu tenho aqui a série completa, os 3 episódios, o Kenneth Clarke apresentando então a história da civilização através da arte. Então é um trabalho magnífico, onde ele ficou conhecido nesse trabalho. Depois dessa apresentação, em 1969, ele se tornou chanceler da Universidade de York e também ele foi curador do Museu Britânico. E ele também foi um dos que foi signatário do indulto da Agatha Christie. Esse indulto da Agatha Christie foi um pedido de vários intelectuais britânicos ao Papa Paulo VI para que se mantivesse a missa tridentina, a missa em latim, na Grã-Bretanha. Então o Papa Paulo VI, né, ele havia reformado a missa, e a missa antigamente tinha todo um rito próprio, né? Era em latim, era feita, o padre ele dava as costas ao público e se direcionava ao altar. Então houve uma mudança do rito por Paulo VI, e aqui os intelectuais britânicos fizeram esse pedido ao Paulo VI para que se mantivesse aquela missa considerada mais tradicional desde o Concílio de Trento, que já era já bem documentada como sendo aquela missa, né, chamada missa tridentina justamente por isso, né. E aí o Kenneth Clarke foi um dos signatários, mesmo ele sendo um convicto anglicano, né, da igreja anglicana, ele tinha essa aproximação em se tratando aqui da igreja católica, especialmente por causa da sua esposa, que era católica. Então ele assinou esse documento
solicitando, junto com a Agatha Christie e grandes outros intelectuais aí. Ele teve esse papel também nesse aspecto. Além da apresentação do Civilization, ele fez outras obras que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Temos aqui 100 Details, da National Gallery. Aqui nessa obra, escrita e publicada em 1938, ele apresenta detalhes sobre obras que estavam dispostas na Galeria Nacional Britânica, e aqui ele vai apresentar esse trabalho que é muito bom. Ele apresenta os comentários sobre várias obras de arte e as suas várias similaridades. Então veja aqui essas duas obras, que são obras distintas, e logo depois ele apresenta as obras e os comentários do porquê que essas obras tinham relação entre elas. São comentários bem interessantes, né, onde ele quer realmente apresentar o detalhe e destacar esse detalhe, porque esse detalhe ele é relevante, mostrando sempre partes aqui da obra. Veja que são obras distintas, porém parece que elas se complementam, né? Parece que fazem parte de uma mesma arte, mesmo sendo obras de autores diferentes, de épocas diferentes. Então, veja, olha só, uma arte diferente da outra, em época diferente, porém com detalhes que são semelhantes, e ela apresenta esses aspectos de por que são semelhantes e qual a sua relação. Então, um trabalho magnífico, muito bem feito, de comparativos de obras de arte e apresentação dessas obras que estavam dispostas na Galeria Nacional Britânica, né? Então, é uma obra aqui do Kenneth Clark que é muito interessante. Outra obra que ele escreveu também nesse período, na década de 30, é a biografia ilustrada do Leonardo da Vinci. Existe a versão em português, publicada pela editora Ediouro. Aqui ele apresenta um pouco da biografia do Leonardo da Vinci com a arte. Então ele apresenta os detalhes em comentários de obras de arte do Leonardo da Vinci e como essas obras foram realizadas, aspectos históricos da vida dele e os períodos em que o Leonardo da Vinci compilou todo esse trabalho. Então, é uma biografia e, ao mesmo tempo, comentários sobre as obras do Leonardo da Vinci. Temos também aqui a obra Civilização, que eu tenho a versão britânica, que é essa versão aqui, foi publicada na mesma época em que apresentava os documentários na televisão da BBC de Londres, né, da Civilization, os 3 episódios. Ele escreveu também o próprio livro com o roteiro um pouco mais elaborado e complementado. Então tem essa primeira edição aqui, que é a primeira edição britânica, e teve a versão em português também, que é essa edição que eu tenho aqui, Civilização. Então a versão traduzida pela Martins Fontes, editora, e a Universidade de Brasília. Então é um trabalho realmente muito interessante. Tem todas as obras que ele vai comentando, né, estão dispostas aqui, e os episódios que são, na verdade, cada capítulo da obra em relação àqueles documentários apresentados na BBC. Então é muito interessante. Aqui nós temos, por exemplo, a foto, né, do Kenneth Clark na contracapa. Esse é o Lord Clark, né, o Sir Clark. Então esse é o trabalho da obra Civilização, que contém esse roteiro comentado e ampliado da série televisiva. Logo depois da série Civilization, nós tivemos várias apresentações do Kenneth Clark também em outros trabalhos, mas que não fizeram tão sucesso quanto o Civilization. Nós temos, por exemplo, aqui o The Romantic Rebellion, a rebelião romântica, né? Onde ele apresenta o contraste entre o romantismo e as obras clássicas na arte. Então, é um complemento, que eu poderia dizer, específico da obra Civilization, onde ele foca justamente nessa relação do romantismo e da obra de arte clássica. Ele fez aqui poucos episódios sobre essa relação da Romantic Rebellion, mas são complementos aqui da série da Civilização, que é bem interessante nessa obra também. Então ele apresenta esse contraste da obra clássica com a obra romântica e por que elas são tão diferenciadas, apresenta esses contrastes todos. É uma obra realmente muito interessante. Temos outras obras aqui, por exemplo, The Other Half, onde ele faz aqui comentários da sua própria vida, né? Uma autobiografia
na segunda parte, ele tem a primeira parte que ele escreveu também em autobiografia, essa aqui é a segunda parte dele, por isso chama The Other Half, a outra metade. E aqui ele vai passar os seus comentários sobre justamente esse período em que ele foi apresentador da série televisiva Civilization e como ele foi destacado em outros aspectos, né? Então é bem interessante aqui uma autobiografia dele, especialmente nesse período final da sua vida. Outra obra também, temos aqui o Moments of Vision. São vários ensaios do Kenneth Clark, onde ele reuniu aqui seus comentários sobre obra de arte, que são muito interessantes, né? Especialmente aí como iconofobia, provincialismo, arte e sociedade, arte, história e criticismo como literatura, a concepção do homem universal, os trabalhos de Bernard Berenson, Walter Pater, também outras obras que são interessantes aqui. Ele reúne esses ensaios apresentando as suas ideias. Então são várias obras do Kenneth Clark que eu tenho aqui. Gosto muito do trabalho dele e recomendo que você procure esses documentários Civilization e assistam. Eu devo falar sobre esses documentários ainda em outro vídeo específico, mas a recomendação já desde logo é que assista todos os episódios da série Civilization do Kenneth Clark. Estão disponíveis na internet, basta procurar, tem forma legendada também, como Civilização Kenneth Clark, vale a pena conhecer. Kenneth Clark ele faleceu em 21 de maio de 1983, em Kent, também na Inglaterra, e pouco tempo antes de falecer, ele se converteu ao catolicismo. Ele, como eu mencionei, ele era um inglês que adotava os preceitos da igreja anglicana, muito embora não concordasse com a igreja anglicana em muitos aspectos, porque ele considerava a igreja anglicana muito liberal. Ele apoiou, como eu mencionei, a missa tridentina, né, com o indulto da Agatha Christie, e no final da vida ele se converteu e faleceu depois de receber a extrema-unção, né, de um padre irlandês. E a esposa dele, como eu mencionei, era católica e certamente trouxe uma certa influência na vida do Kenneth Clark e desde o momento em que eles se casaram, bem antes, durante a juventude dele, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre a vida do Kenneth Clark, esse grande homem que soube preservar a boa arte dentro aí daquilo que ele podia, de divulgar também para o grande público, não apenas através de simples comentários ou de apresentação e exposição, mas ele trouxe diretamente através de programas televisivos. Foi o primeiro programa em cores na televisão, em 1969, que apresentava muitas das obras ali, não haviam sido filmadas ainda, né, porque no programa do Civilization ele percorreu vários museus, vários lugares, apresentando obras que pela primeira vez estavam sendo apresentadas na televisão e em cores. E isso trouxe um grande fascínio para as pessoas e se tornou um clássico em se tratando de documentários, né? A série Civilization ela influenciou vários outros documentários que nós conhecemos, por exemplo, Cosmos, do Carl Sagan, foi influenciado aí pelo Civilization, é por isso que se chama Cosmos, né? Em contrapartida ao Civilization, que se tratava da civilização, daquilo que o ser humano produziu na Terra. O Cosmos visa apresentar aquilo que está para além da Terra. Então é bem interessante essa interligação. É o mesmo formato, são 13 episódios, cada episódio cerca de 50 minutos. Enfim, também o Cosmos foi dirigido também por uma pessoa que participou da série Civilization também. Há uma certa continuidade em se tratando delas. E várias outras apresentações e séries televisivas da BBC tiveram influência também direta da série Civilization. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E é isso, muito obrigado pela atenção.